Eu saúdo a igreja com a gloriosa paz do nosso Salvador, Senhor Jesus Cristo. Amém? Eu sei que todos aqui marcaram o encontro com Deus nessa noite. Vocês não chegaram aqui tão somente porque o pastor Sidney está aqui observando cada irmão aqui presente. Na verdade, cada um marcou encontro com Deus. E que Deus fale a cada coração. Que Deus trabalhe em cada vida. Nós estamos aqui porque amamos o Senhor nosso Deus. Porque adoramos a Deus. Nosso coração pulsa pela presença gloriosa de Deus. A minha alma, você também deve dizer, tem sede de ti. Nossa alma tem sede de Deus, amado. Nós temos sede da presença de Deus. E que bom é esse povo que tem sede da presença de Deus. Fome da palavra de Deus. O Evangelho é muito mais do que formalidade. O Evangelho é muito mais do que religiosidade. O Evangelho é poder para aquele que crê. Aleluia! É poder, meu amado irmão, para aquele que crê. Que busca o Senhor de todo o coração. E eu quero agradecer ao pastor Sidney a oportunidade de eu estar aqui à frente, né? Púlpito é coisa séria. Como também a minha irmã aqui, gente, ela me convidou e ela me assistiu durante toda a semana. Eu ia lá no celular, estava um recadinho dela, um texto bíblico, e eu entrava em concordância com ela. E vou dizer rapidamente uma coisa para vocês. O ministério de intercessão dessa igreja funciona, amém? Amém. Vou dizer a vocês por quê. Há uns 3 ou 4 meses atrás, toda quarta-feira, nós temos um trabalho evangelístico, eu e mais 2 irmãs, e nós visitamos pessoas, batemos na porta da casa das pessoas e conversamos com as pessoas, bem tradicional, bem como antigamente. A gente leva a porção de palavra àqueles que estão necessitando. Mas teve um dia que eu estava tão cansada, por um problema de saúde na minha casa. E eu disse para a irmã, eu gostaria de ir para uma igreja, para um culto de oração. Isso, 3 horas da tarde, numa quarta-feira. Eu gostaria de ir para uma igreja, no culto de oração. Eu sinto esse desejo e não de evangelização na tarde de hoje. Aí, procuramos saber se numa determinada igreja tinha culto de oração. Disseram, não é mais na quarta, é na terça. E a igreja tal? Não é mais na quarta, é na sexta. Aí a irmã disse, bom, então vamos visitar uma irmã que perdeu um pai, que mora lá perto da Igreja Batista Evangelizadora. Aí nós vamos visitar essa irmã. E quando nós chegamos, amados, bem aqui próximo, tinha um rapaz aqui na frente da igreja. E a irmã colocou assim, a cabeça fora do carro e disse, o que está havendo aí? Aí o rapaz disse, culto de oração. Oh, glória! É aqui que nós vamos ficar. Irmã, entra ali rapidamente para o carro, que nós vamos ficar aqui nessa igreja, em nome de Jesus. E nós descemos, sabe? Tinha uma salinha aqui do lado, uma sala pequena, um grupo pequeno, a irmã estava à frente. A primeira coisa que eu percebi foi uma taça cheia de pedidos de oração. Eu digo, glória a Deus. O grupo de intercessão estava na brecha. Estava ali, a irmã disse que era um grupo pequeno. É pequeno. Olha, mas a força desse grupo é bem maior do que esses pilares que sustentam esse edifício. É o que sustenta a Igreja Batista Evangelizadora. Meus amados irmãos, nós estávamos orando junto com o grupo de intercessão.
E um irmão pegou um violão, acho que ele estava aqui. Irmão, ele pegou um violão e fez um poporri, pastor Sidney. Sabe aquelas músicas do meu tempo que não é do seu tempo, sabe? Sabe aquela música que diz assim, igreja pequena? Quando eu aceitei o evangelho, foi numa igreja pequenininha, batista evangelizadora, não era essa coisa tão linda quanto agora. Era uma igreja pequenininha. E aquilo foi quebrantando o meu coração. Depois ele entrou, era um poporri, ele tocando. Cadê o irmãozinho? Está aqui, levanta sua mão. Levante sua mão, irmão. Glória a Deus, amado, naquele momento, Deus estava me acalentando, Deus estava renovando as minhas forças, Deus estava trabalhando, sabe, no meu espírito recriado para que eu tivesse conforto espiritual. E quando eu saí daqui, minha amada irmã, eu saí renovada, eu saí glorificando a Deus. Sabe, porque Deus trabalhou no meu espírito recriado. E eu voltei para casa consolado. Então, Deus continue abençoando o grupo, o ministério de oração. Amada, e uma coisa que eu digo aqui para vocês, amada igreja. Deus estava escrevendo que hoje eu estaria aqui testemunhando do grupo de intercessão. E quando abri o celular, que eu vi, a irmã disse, irmã, é aniversário do grupo de intercessão. Eu não poderia dizer não, porque eu vivi uma experiência com o grupo de intercessão. Que Deus continue abençoando a irmã, abençoando os demais irmãos, a salinha ali de oração, e que cada irmão aqui sinta desejo de fazer parte, frequentemente, desse grupo de oração. Amados, mesmo assentados, vamos ler aqui a palavra do Senhor, Jeremias capítulo 33. Mas nós vamos ler a partir do versículo 3 até o versículo 11. Tá bom? Vamos lá? Jeremias, capítulo 3 ao versículo capítulo 33, do versículo 3 ao versículo 11. E ele diz assim, é o tema, né? É o tema do congresso de oração, congresso de intercessão, congresso de adoração, porque quando você ora, você intercede, e quando você intercede, você adora. Então, congresso de oração, de intercessão e de adoração, amados. Jeremias 33, 3. Clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, sobre as casas desta cidade e sobre as casas do rei de Judá, que foram derribadas com os trabucos e a espada. Eles entraram a pelejar contra os caldeus, mas para que os encha de cadáveres de homens, que feri na minha ira e no meu furor, porquanto escondi o rosto dessa cidade, Deus falando com Jeremias, por causa de toda a sua maldade. Eis que eu farei vir sobre ela saúde e cura, e os sararei, e lhes manifestarei abundância de paz e de verdade. E removerei o cativeiro de Judá e o cativeiro de Israel, e os edificarei como no princípio, e os purificarei de toda a sua maldade com que pecaram contra mim, e perdoarei todas as suas iniquidades com que pecaram contra mim e com que transgrediram contra mim. E esta cidade me servirá de nome de alegria, de louvor e de glória entre todas as nações da terra que ouvirem todo o bem que eu lhe faço. E espantar-se-ão e perturbar-se-ão por causa de todo o bem e por causa de toda a paz que eu lhe dou. Assim diz o Senhor neste lugar.
de que vós dizeis que está deserto, sem homens nem animais, nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, que estão assoladas, sem homens, sem moradores e sem animais, ainda se ouvirá a voz de gozo, e a voz de alegria, e a voz de noivo, e a voz de esposa, e a voz dos que dizem: louvai ao Senhor dos exércitos, porque é bom, Senhor, porque a sua benignidade é para sempre, e a voz dos que trazem louvor à casa do Senhor, pois farei que torne o cativeiro da terra, como no princípio, assim diz o Senhor. Aleluia, aleluia. Feche seus olhos, Pai, Pai eterno, Pai maravilhoso. Meu Deus, diante do teu povo, da tua casa, eu me curvo, Pai, diante da tua presença santa, tremenda, gloriosa, Pai. Tu és o nosso Deus, Pai. Como diz o profeta Isaías, Pai, no capítulo 64. Oh, se o céu se abrisse, se o céu se fendesse, e o Senhor descesse, para que todos pudessem ver o Deus Todo-Poderoso, porque não há, desde antigamente, outro Deus além de ti, que trabalha para aquele que em ti confia, Pai. Não há, meu Pai. E me pergunto muitas vezes como a mente tão limitada, nossa mente limitada, pode falar e entender os teus propósitos, porque são profundos, tremendos, grandiosos demais, mas a tua misericórdia nos leva a entender. E na tua misericórdia nos curvamos, Pai Santo, porque, ó Deus, sendo tão grande, se preocupa com cada um de nós. Grande é o teu amor. Deus, quebranta cada coração, a começar em mim. Que ninguém saia daqui da maneira que entrou. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Aleluia, glória a Deus. Clama a mim e responder-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Outra versão, coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Eu gostaria de saber o seguinte: quantos intercessores nós temos aqui? Levante sua mão. Intercessores, levante sua mão. Intercessores, muito bem. Amados, todos nós somos chamados para interceder. Sabiam disso? Todos nós somos chamados para interceder. Outra coisa, a intercessão é para todos os crentes, todos os servos de Deus. Orar por alguém não é privilégio só de um pequeno grupo, mas é responsabilidade de todos os servos do Senhor Jesus. Todos os crentes, todos aqueles que nasceram de novo. Outra coisa também, amados, intercessão é um ato de amor pelas pessoas. Intercessão é um ato de amor pelas pessoas. E como servos, nós trazemos essa responsabilidade de intercedermos uns pelos outros. O maior exemplo que nós temos de intercessor, sabe qual é? É do Senhor Jesus. Ele está lá à direita do Pai, intercedendo por todos nós. E ainda permitiu que o Espírito Santo intercedesse por nós, com gemidos inexprimíveis, porque nós não sabemos orar como convém. Amém? Somos privilegiados. A intercessão
é responsabilidade de todo povo de Deus. Todos devem interceder, todos devem orar, todos devem adorar ao Senhor. Nós somos servos do Deus Todo-Poderoso e essa função cabe a mim e a você, não só um pequeno grupo. Outra coisa interessante que nós aprendemos também é que os apóstolos, eles sabiam o que é perseverar na vida de oração, tanto em tempo de crise ou de bonança, nas reuniões da igreja ou na solidão das prisões. Os cristãos primitivos, eles conheciam a disciplina da oração e o poder desencadeado por ela, salvando pecadores, abrindo prisões, fazendo o lugar tremer, enchendo eles de poder e ousadia para desafiarem os poderes das trevas através da pregação do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Eles sabiam, eles tinham essa determinação. Portanto, meus amados irmãos, do reino de Deus, para que cada esforço do reino de Deus seja bem sucedido, qualquer esforço no reino de Deus, para que ele seja bem sucedido, ele deve ser gerado, regado e sustentado pela oração fervorosa. Amém? Regado, sustentado e gerado pela oração fervorosa. E quando você adquire o hábito da oração, você vai entender que ela traz comunhão com Deus. E essa comunhão vai trazer uma intimidade. E através dessa intimidade, a santidade de Deus se manifesta em nossas vidas. Eu estou falando de comunhão. Talvez você já ouviu alguém falar: olha, irmã, a oração é falar com Deus. Eu posso estar falando com os irmãos e não estou orando. Oração é muito mais do que isso. Daqui a pouco eu falo para você. Oração é muito mais do que isso. É coisa séria demais. Mas o nosso ponto de partida é a oração. Amados, o texto que nós lemos, ele promete, esse versículo que foi tirado, né, para a conferência, ele fala que o Senhor promete nos anunciar grandes coisas profundas, além do que nós imaginamos, porque o nosso Deus, ele revela o oculto e o profundo. E eu não poderia dizer, olha, o texto diz: clama-me, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. E eu não posso tirar esse versículo do contexto, porque senão ele fica solto. Eu tenho que entender o que Deus estava dizendo a Jeremias. É muito profundo, é profético. É profundo e profético o que Deus estava falando com Jeremias. Deus chama Jeremias. Jeremias era filho de Ilquias, morava lá em Anatote. E interessante que Jeremias é da classe sacerdotal, para trabalhar no templo. Mas quando Deus chama Jeremias, Deus chama ele para ser profeta. Deus diz: Jeremias, desde o ventre da tua mãe que eu te separei e te consagrei profeta. E ele diz, olha, ele treme nas bases, ele diz: Senhor, eu não sei falar, Senhor, eu não sei falar. E Deus diz: não digas eu não sei falar, eu ponho na tua boca as minhas palavras, e aonde eu mandar tu irás, tu falarás. Ainda mais capacita Jeremias para derrubar, para destruir. É uma mensagem difícil, é uma mensagem complicada, amados. Por quê? Vocês sabem que o Jacó teve 12 filhos, não é isso? 12 filhos, teve uma filha também, Diná. 12 filhos.
Mas ao longo dos anos, as tribos, elas desobedecem a Deus e há uma separação. Fica 10 tribos, Reino do Norte, que tem como capital Samaria. E a outra tribo, Judá e Jerusalém, Reino do Sul, capital de Judá, Jerusalém. Olha só. Só que Israel, ou o Reino do Norte, desagradando a Deus, desobedecendo a Deus, as 10 tribos. O que acontece? Pela desobediência, que Deus é de amor, amados irmãos, mas Deus também é de justiça. As 10, olha, Reino do Norte, os assírios, povo terrível, amados, povo terrível. Sabe como é que eles trabalhavam com as suas presas? Eles tiravam a cultura do lugar, eles mesclavam com outras raças, com outros povos, de modo que a unidade daquela nação não permanecesse. Mas a tribo de Judá não podia acontecer, cair das mãos dos assírios. Deus tinha um compromisso com a tribo de Judá. Por quê? Porque dessa tribo viria o leão da tribo de Judá. Aleluia! E Deus não ia permitir que a tribo de Judá caísse nas mãos dos assírios. Mas Judá estava rebelde contra Deus. Até o templo, no templo, os profetas, irmão, profetizavam mentiras, dizendo: assim diz o Senhor, quando Deus disse: eu nunca disse isso. Os sacerdotes não observavam as leis do Senhor. A sociedade oferecia ali incenso aos deuses, nos outeiros, sabe? Tudo desagradando a Deus. Rebeldia contra aquele que sempre namorou com eles, o nosso Deus. Aí Deus diz: olha, Jeremias, você vai lá e vai profetizar. Se eles não se arrependerem, nós vamos destruir. Eu vou destruir Jerusalém, Judá. Amados irmãos, o que é que acontece? O povo não entendeu. Jeremias profetizou por 40 anos. 40 anos profetizando uma mensagem de destruição. Jeremias envolveu até 3 reinados de Josias, de Joaquim e Zedequias. E ele pregando ao povo de Judá. E o povo de Judá não se arrependeu. Não mudou o seu posicionamento. Aí o que é que acontece? Bem no início do livro de Jeremias, lá Deus está dizendo: que estás vendo, Jeremias? E ele diz: vejo uma vara de aboboreira. Viste bem? Porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Deus vela sobre a sua palavra para cumprir. E aí, o Deus de amor também é Deus de justiça. E Deus levanta Nabucodonosor. Nabucodonosor é o rei da Babilônia, para invadir Judá e destruir. Amados, tudo aquilo que Jeremias profetizou, ele viu se cumprir. O belo templo que foi construído por Salomão veio abaixo, foi queimado, destruído. Os muros de Jerusalém vieram abaixo. Os jovens de Judá foram levados cativos para a Babilônia. Jeremias foi poupado, ficou ali. E Jeremias, quando viu tudo destruído, não restava mais nada. O que ele viu foi desolação completa. E ele diz, ele exclama, e ele começa a se inquietar no seu coração.
E ele começa a dizer: caiu a nossa coroa. Estava falando do reinado davídico. Até o leão da tribo de Judá: caiu a coroa porque nós pecamos. Caiu a coroa porque nós pecamos. E começa a se lamentar. E Jeremias, ao ver tudo aquilo de Jerusalém, tudo aquilo que fazia parte de Judá, totalmente destruído, ele entra numa situação de depressão. E ele lamenta, as lamentações, o profeta chorão, começa a chorar diante de tudo aquilo que aconteceu com Jerusalém, com Judá. Amados, mas de repente ele é tomado por Deus ali. E ele diz: olha, depois de se lamentar, eu não quero fazer da minha mente um baú de más recordações. Não deixa não, tua mente ser um baú de más recordações, viu? Não deixa, em nome de Jesus. Não deixa que tua mente seja, sabe, só péssimas recordações, marcas profundas guardadas dentro da tua mente de maneira nenhuma. E Jeremias disse: não vou permitir que minha mente seja só um depósito de más recordações. Ele diz: olha, eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança. E as misericórdias do Senhor é a causa de não sermos consumidos. E a sua misericórdia se renova a cada manhã. Aleluia! As misericórdias, você amanhece o dia, as misericórdias do Senhor se renovam para você. Aleluia! Você vai dormir cansado, exausto, amanhece o dia, as misericórdias do Senhor, o cuidado, o amor de Deus por você. E Jeremias diz: eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Eu quero ficar pensando naquilo que me dá esperança. E as misericórdias do Senhor é a causa de não sermos consumidos. Bom é esperar com paciência no Senhor, diz Jeremias. Bom é esperar com paciência no Senhor. E aí Deus lhe diz: Jeremias, clamas a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Oh, Jeremias, se você passar aqui ele diz: Jeremias, nós acabamos de ler: passados 70 anos, eu trarei de volta Judá, eu trarei de volta Israel. Depois de 70 anos da Babilônia, eu vou visitar Judá e Israel e cumprirei a minha boa palavra, trazendo novamente a este lugar. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Oh, Jeremias, então me invocareis e orareis a mim, e eu vos ouvirei, e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Aleluia! Oh, glória a Deus! Aleluia! Oh, aleluia, aleluia! Oh, canta la marraia! Então me invocarei e orareis. Oh, glória a Deus, e eu vos ouvirei, buscar-me-eis e me acharei quando me buscardes de todo o vosso coração. Oh, igreja amada, igreja maravilhosa, Deus está nos convidando para uma maior intimidade com Ele. É uma maior intimidade. Dá para compreender quando ele diz: clama a mim. Ele revela a Jeremias o profundo, o oculto, o profético. Ele revela uma coisa que vai acontecer. E aí ele chega a dizer: olha, né, a voz de gozo, a voz de alegria, a voz do noivo, a voz de esposa e a voz dos que dizem: louvai ao Senhor dos exércitos, que é bom, porque a sua benignidade é para sempre, voltará a atuar aqui nesse lugar. Voltará aqui. Ele convida, Deus convida para que você e eu sejamos intercessores, ousados e pontuais
pontuais, sabe? Como Daniel, que orava 3 vezes pela manhã, à tarde e à noite. E não era aquela oração, obrigado pelo café, obrigado pelo almoço, obrigado pela janta. Não, Daniel orava assim. E Deus está nos convidando a sermos ousados e pontuais, porque a oração, ela deve ser um hábito para mim e para você. Ela deve ser, faz parte do hábito. Deve ser hábito nas nossas vidas. É um hábito. Está falando com o nosso Deus, é um hábito que nós devemos adquirir. Nós devemos ser intercessores que clamamos mesmo em alta voz, que nós possamos aprender a bradar, a pedir com lágrimas, a nos derramar na presença do Senhor, a ser persistente, a ser perseverante, com entendimento e com fé. Nós vimos uma apresentação e eu me lembrei da apresentação do cego Bartimeu. Amados irmãos, que oração aquela do cego Bartimeu. Que oração! Jesus andava com uma multidão. Os irmãos fizeram uma bela apresentação, mas não apenas 3, 4 pessoas, mas era uma multidão que seguia Jesus. Era uma multidão, amados irmãos, que seguia Jesus. Mas estava ali um cego chamado Bartimeu, com sua capa, essa capa de Bartimeu. Eu vim saber um dia desse que o governo romano, pastor Cid, né, era uma capa que dizia, sim, você pode mendigar, você recebe a permissão, toma a capa. É o sinal de que você tem autorização do governo romano para mendigar. Mas vai passando Jesus com aquela multidão. Era uma multidão. Eu acho que se eu colocar a minha voz no nível de Bartimeu, eu não vou conseguir. Mas ele brada, irmão. Quem crê, brada. Quem crê, clama. Quem crê, chora. Rasga a alma na presença do nosso Deus. Rasga mesmo. E o cego Bartimeu, a todo pulmão. Jesus, filho de Davi. Ele estava dizendo, você é rei. Jesus, tem compaixão de mim, Jesus. Dá para imaginar o que Bartimeu fez para que a sua voz chegasse até Jesus? Aquela multidão, e ele aos gritos, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, a ponto de Jesus mandar chamar, e ele vem, e Jesus diz, que queres que eu te faça? Senhor, que eu veja, Senhor, eu quero ver. Ele acreditava que ele poderia ver. Ele acreditava que Jesus é o Filho de Deus. Ele acreditava que ali era uma oportunidade de estar frente a frente com o Senhor dos Senhores, com Jesus Todo-Poderoso. E ele clama, Senhor, tenha compaixão de mim. Que queres que eu te faça? Eu quero ver, Senhor. Olha a ousadia de Bartimeu, porque certamente eu diria, como? Né? Eu quero ver, Senhor, eu quero ver, Senhor. Ele não pediu coisinha pequena, não. Eu quero ver, Senhor, seja conforme a tua fé te salvou, a tua fé te salvou. Aleluia, Bartimeu rasgou o coração diante de Jesus Cristo. Oh, amados, e muitas vezes nós fazemos uma oração, nós brincamos de orar, concorda? Ó Senhor, muito obrigado por esse alimento. Ó Senhor, por favor, em nome de Jesus, me ajuda. Ó Senhor, isso é brincar de orar, porque nenhuma criança faz esse tipo de oração. Nenhuma criança. Mas eu tenho certeza que muitos aqui estão desejosos de alguma coisa. E muitas vezes, eu também estou no mesmo lugar que vocês, claro. A gente faz uma oração que é uma brincadeira.
Nós enchemos nossas vidas com tantas atividades, irmãos. Nós corrimos tanto, nós trabalhamos tanto. E ainda nos ocupamos em planejar mais trabalho para os outros dias. O dinheiro nunca dá. E nós estamos sempre correndo. Mas se nós quisermos, amados, experimentarmos o bem supremo dessa vida, se nós quisermos provar o gozo da comunhão com o Pai Celestial, ou se quisermos ser canais para a transformação de vidas quebradas e até de nações inteiras, se quisermos ser instrumento de Deus para gerar libertação dos homens, se quisermos crescer rumo à maturidade plena em Jesus Cristo, nós temos que aprender a dar a honra a Deus que lhe é devido. Deus precisa ser prioridade em nossas vidas. Deus precisa ser prioridade em nossas vidas. Nós precisamos dar honra a Deus. Aí sim nós seremos cheios do Espírito Santo e intercessores por excelência. É tanto que Jesus disse dos 10 mandamentos, 2 eu vos deixo. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força e com todo entendimento, e amarás ao próximo como a ti mesmo. A honra deve ser dada ao Senhor nosso Deus. Essa honra, esse amor nosso para com Deus, não é um amor simples, não deve ser um amor fingido, não deve ser um amor de circunstância. Se tudo está bem, você está bem, glória a Deus. Se tudo está difícil, complicado, você esquece de Deus. Não, a nossa caminhada não depende das circunstâncias, amados. Deus é Deus, Deus é bom todo o tempo. Que Ele cure, Ele é Deus. Se Ele não curar, Ele é Deus. Se Ele não me responder como eu quero, Ele é Deus. E se Ele responder como você quer, Ele continua sendo Deus. Ele é Deus. Ele reina sobre tudo, sobre todos. Ele reina, Ele é Deus, 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 grandioso demais. Ele reina para todo sempre. Oh, amados, vocês lembram o que é que acontece quando a gente fala que através dessa oração Ele pode nos revelar o profundo e o oculto? Lembra o que aconteceu com Daniel? Daniel foi um dos jovens que saiu lá de Judá, viu? E foi para a Babilônia. E o rei Nabucodonosor acorda de noite e tem um sonho. E ele fica inquieto. Ele diz: olha, eu tive um sonho, mas não sei o que foi que eu sonhei. Eu não sei o que sonhei. Chama aí os caldeus, chama os astrólogos, chama os adivinhos, porque eu quero saber o que foi que eu sonhei. Aí ainda quero a interpretação. E os sábios caldeus comparecem à presença do rei Nabucodonosor e dizem: majestade, é impossível. Não existe aqui na terra ninguém que possa entender qual foi o teu sonho. Nos fala o que você sonhou. E aí, a gente interpreta o teu sonho. E ele diz: vocês estão tentando com falácias, em outra palavra ele diz, estou parafraseando, mas se ninguém me falar o sonho e me der a interpretação, vou morrer. Mas aí, o capitão da guarda chega até Daniel. E Daniel pede uma noite. Tá, eu vou falar. E ele comunica com seus amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego, e ele diz: olha, vamos conversar com Deus. E Deus revela a Daniel. E quando Daniel se apresenta, aparece na frente do rei Nabucodonosor, Daniel diz que, deixa eu mostrar aqui,
Daniel diz o seguinte: Daniel entrou e pediu ao rei que lhe desse tempo para que pudesse dar a interpretação, para que pedisse misericórdia ao Deus dos céus sobre este segredo, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Então, olha o Deus que nós servimos. Foi revelado o segredo a Daniel numa visão de noite, e Daniel louvou o Deus do céu. Falou Daniel e disse: seja bendito o nome de Deus para todo sempre, porque dele é a sabedoria e a força. Ele revela o profundo e o escondido, e conhece o que está em trevas, com ele mora a luz. O Deus de meus pais, ó Deus de meus pais, eu te louvo e celebro, porque me deste sabedoria e força, e agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber esse assunto do rei. Então Arioque, capitão da guarda, depressa introduziu Daniel na presença do rei e disse: achei um dentre os filhos dos cativos de Judá, o qual fará saber do rei a interpretação. E Daniel entra na presença e revela o segredo, e ele diz: há um Deus no céu, o qual revela o segredo. Ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser no fim dos dias, o teu sonho e as visões da tua cabeça na tua cama são estas. E Daniel revela que o Senhor sonhou foi uma grande estátua com a cabeça toda de ouro. E aí ele vai definindo um sonho profético. Ele diz: a cabeça toda de ouro significa o teu reinado. Aí ele diz: a parte de uma parte vai outro reinado que vai surgir, e mais outro que vai surgir, e mais outro que vai surgir. Agora vem uma pedra que é cortada e esmiuça essa estátua da cabeça aos pés. Ela fica esmiuçada. E ele diz aqui uma coisa muito interessante. Ele fala que isso daí, mas no dia desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. Não será jamais, eu estou sozinha, não será jamais destruído. Daniel viu o reino do Senhor Jesus. Mas nesse dia desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. E esse reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos esse reino. E será estabelecido para sempre. Olha que revelação profunda Deus deu a Daniel. Será estabelecido para sempre. Então, amado, glória a Deus. O rei Nabucodonosor caiu sobre o seu rosto e adorou a Daniel, e ordenou que ele fizesse oferta de manjares e perfumes suaves. Respondeu o rei a Daniel e disse: certamente o vosso Deus é Deus dos deuses, é o Senhor dos reis, é o revelador dos segredos, pois pudeste revelar este segredo. Então o rei engrandeceu a Daniel e lhe deu muitos grandes presentes, e o pôs por governador de toda a província da Babilônia, como também por principal governador de todos os sábios da Babilônia. Deus revela o oculto e o profundo. Aí você vai dizer que orar é somente falar com Deus? Não, meu amado irmão. Não, é muito mais do que isso. Agora eu pergunto para você, minha irmã, qual é o teu problema? Qual é a tua dificuldade? Está demorando, né? Está demorando. E a salvação da tua família? Eu tenho 35 anos de evangelho para a glória de Deus, e minha relação da família diminui pouco, gente. Eu oro, glória a Deus, mas estou na brecha. Não me interessa, eu estou na brecha. Os problemas são muitos. O desemprego bate a porta. Os filhos são rebeldes. As drogas têm avançado na tua casa. Se preocupa não, meu amado. Coloca tudo no altar de Deus. Não saia da brecha. Não saia da brecha. Eu não digo que é gastar tempo. Ganha tempo orando com Deus. Vai falando com Deus. Torna um hábito. Eu sou intercessora de Deus. Eu confio no Deus Todo-Poderoso. Eu confio. Deus há de operar na minha casa. Deus há de operar na minha família. Deus vai trazer um a um. Eu creio.
Eu creio, Deus vai salvar. Oh, é um problema no casamento? Deus é poderoso para transformar. É a falta de emprego, Ele abre porta onde não tem porta. Mas não saia da brecha, meu irmão, minha irmã. Não saia da brecha. Diante das tribulações, na brecha. Diante da dor, o louvor. Diante da dor, o louvor a Deus. A palavra de Deus nos diz: orai sem cessar. Tome posse das promessas de Deus, intercessor. Tome posse e repita as promessas de Deus. Sabe o que é que Deus diz em Romanos no capítulo 8? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também todas as outras coisas? Ele não poupou seu único filho por amor a nós. Como não nos dará também as outras coisas? Aí você vai lá para o Salmo 37. Aí ele diz: entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Agora receba. Deleita também no Senhor, e Ele concederá o desejo do teu coração. Aleluia! Deleita-te no Senhor e Ele concederá o desejo do teu coração. Sabe o que é deleitar? É adorar, estar na presença dEle. É adorar, estar em comunhão com Ele. É adorar, ouvir a voz de Deus, amado. Deleitar-se é isso. Aí ele chega lá em Mateus capítulo 7, versículo 7. Aí joga para a gente uma coisa que a gente pula e esquece. Quando ele diz: pedi e dá-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abri-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe. E o que busca, encontra. Aleluia. A Ele dá demais, viu? Glória a Deus, glória a Deus. A Ele dá demais, ó. A Ele complementa. E qual é? O homem que pedindo-lhe seu filho um pão, dá uma pedra. Ou pedindo um peixe, lhe dá uma serpente. Ora, se vocês que são maus sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus. Quanto mais nosso Deus que nos ama. Entende? Entende, amado? Pedid a se vos a buscar e se encontrareis. Meus amados irmãos, nós desprezamos muitas vezes um direito adquirido para nós através de Jesus Cristo. Oh, meu Deus do céu. Oh, amados, é estar no lugar santo dos santos. Sabe que no passado tinha o tabernáculo, e o templo foi construído também seguindo essa mesma condição. No lugar santo e o lugar santo dos santos. Havia o pátio, onde tinha o altar do sacrifício, tipificando a cruz de Jesus Cristo. Havia a pia de bronze, simbolizando ali a palavra. Você entrava no lugar santo, onde tinha os pães, onde tinha o incenso. Mas no lugar santo dos santos, somente o sacerdote, uma vez por ano, levava o sangue ali, num ritual tremendo, para aspergir as pontas do propiciatório. Uma vez entrava com medo, sabe? Na sua roupa uma cordinha, porque ele estava entrando, se ele estivesse impuro, ele podia cair e ninguém poderia entrar para pegá-lo. Puxava pela corda para que ele saísse dali. E haja imolar animais ali, o derramar de sangue. E ali, uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava no lugar santo dos santos para falar com Deus. Deus falava por cima do propiciatório.
Amados irmãos, mas quando Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, que veio para os que eram seus, mas os seus não receberam, mas a todos que receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Quantos filhos de Deus nós temos aqui? Aleluia! Filhos de Deus, filhos de Deus. E ele veio para derramar o seu precioso sangue, porque não haveria remissão de pecado se não houvesse o derramado sangue. E Jesus veio ali. E ele, quando sobe a cruz do Calvário, que seu sangue é vertido, ele diz uma coisa, ele diz: está consumado, em tuas mãos, Pai, entrego o meu espírito. Sabe o que quer dizer está consumado? Sabe o que quer dizer está consumado? Acabou a velha aliança, acabou imolar animais, acabou. Agora eu derramo o meu sangue de uma vez, o sacrifício para sempre. Está consumado. Quando ele disse isso, o véu do templo foi rasgado de alto a baixo. Eu imagino o susto dos sacerdotes que estavam ali. O véu do templo foi rasgado e agora o homem pode entrar na presença de Deus. Muitos do passado gostariam de ter tido esse privilégio, mas nós temos esse privilégio, amados irmãos. Nós podemos entrar no lugar santo dos santos e falar diretamente com Deus. Por isso que no livro de Hebreus, no capítulo 10, Jesus diz assim: tendo, pois, irmãos, ousadia. Você precisa ser ousado para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Cheguemo-nos com verdadeiro coração, purificado da má consciência e lavado o corpo com água limpa. Tenha ousadia de entrar na presença do Senhor, de entrar no Santo dos Santos. Por isso que eu digo, oração não é apenas falar com Deus. Oração é estar no lugar santo dos santos, é estar com Deus, é estar em harmonia com Deus, é estar ali. Olha, Deus, que lugar maravilhoso, quando você entende que você é tão pequenininho e que Deus é tremendo, Deus é grande, que Deus te ama, que Deus te abraça, que Deus te conforta. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no lugar santo dos santos. Orar está sempre no lugar santíssimo. Agora, estou encerrando. Agora é preciso que você conheça os princípios da oração. É preciso que você conheça os princípios da oração vitoriosa. Viu? É preciso que você entenda. Primeiro, afasta a incredulidade da sua pessoa, amados. Incredulidade é a ausência de fé. O irmãozinho falou hoje sobre fé. Fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se vê. Mas a Bíblia diz uma coisa mais forte ainda: sem fé é impossível agradar a Deus, porque aquele que se aproxima de Deus tem que entender que Ele existe e que Deus é galardoador daqueles que o buscam. Deus presenteia aquele que o busca. Então, afaste a incredulidade, se encha de fé. Aí você pode perguntar: irmã Neide, existe uma receita para aumentar a minha fé? Tem receita? Quantos acham que tem uma receita na Bíblia? Levante sua mão. Tem receita? Tem, irmãos.
Olha, o Senhor, Ele revela o oculto e o profundo. Ele nos mostra coisas grandes e insondáveis. Como é que Ele não daria a receita? Sabe qual é a principal receita? Leia e viva a palavra de Deus. Porque a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus, ouvir com os ouvidos, ver com os olhos, isso alimenta a tua fé. Por isso que Jesus disse: o meu povo perece por falta de conhecimento. O meu povo perece por falta de conhecimento. Jesus diz mais: errais, não conhecendo as Escrituras e o poder de Deus. Errais, não conhecendo as Escrituras e o poder de Deus. Sabe que quando Josué toma o povo de Moisés adiante para levar o povo para Canaã, sabe o que é que Deus diz a Josué? Josué, todo mundo fala esse versículo. Josué, não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita dia e noite, para que faça tudo conforme nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e prudentemente te conduzirás. Não pasme, não te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Medita de dia e de noite. Medita de dia e de noite. João, no capítulo 15 de João, Jesus diz uma coisa profunda também. Ele diz: se minhas palavras estiverem em vós, e vós estiverdes em mim, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Amém? Glória a Deus. Se minhas palavras estiverem em vós, e vós estiverdes em mim, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Porque você está pedindo com entendimento, você está pedindo com conhecimento. E outra coisa, no Salmo 119, todo mundo conhece: lâmpada para meus pés é a tua, e luz para o meu caminho. Salmo 1, o que é que ele diz a respeito da sua palavra? Bem-aventurado o varão que não anda segundo os pecadores, que não se assenta à roda dos escarnecedores, nem se detém no caminho. Eu confundi um pouco. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto próprio na estação, e cujas folhas não caem. É prosperidade para você conhecer a palavra de Deus. Amados, essa é a arma que o Espírito Santo usa. Essa palavra precisa estar aqui, na tua mente. Na mente ela é logos. Logo quer dizer palavra. Mas haverá um dia que ela se transforma em rema. Ela se transforma em palavra poderosa. Você tem que meditar nessa palavra. Eu gosto muito de falar a respeito de um exemplo. Que quando você é pequeno, aprende a tabuada, você diz 3 vezes 7, 21, 3 vezes 8, e por aí você vai. Você nem pensa, você fala a tabuada. E é dessa forma que a palavra deve ser para o crente. Você está dormindo, o inimigo levanta, o inimigo te acorda e diz: ei, está faltando tudo no teu armário. Você dá um pulo e diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Oh, glória! Você começa a exercitar a palavra. Ela tem que brotar automaticamente. É assim que tua fé vai se estabelecendo. Essa é a receita. Tem receita, leia. Irmão, eu tenho dificuldade de ler. Manda alguém ler para você. Memoriza, deixa essa palavra na tua mente. No tempo oportuno ela desce ao coração e se torna uma palavra poderosa. É aquilo que você pode dizer: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Todo mundo conhece esse versículo. Mas haverá um dia que você vai falar
Palavra poderosa: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Você vai tornar rema essa palavra, ela tem um poder tremendo quando você fala, mas o importante é você conhecer, é inadmissível, servos de Jesus Cristo, não conhecer a espada que o Espírito Santo usa. Essa é a espada. Nós muitas vezes perecemos por falta de conhecimento. Deus nos dá a armadura do crente, capacete da salvação, escudo da fé para apagar os dardos inflamados do maligno. E ele diz, e tomando a palavra, que é a espada do Espírito, e orando em todo tempo, crescei na graça e no conhecimento do Senhor nosso Deus. Amados irmãos, isso aqui é um quartel, lindo esse quartel, lindo, pastor Cirino está de parabéns, lindo esse quartel, mas os soldados precisam aprender a usar a arma poderosa que é a palavra de Deus. Jesus, no capítulo 4 de Mateus, vence o inimigo com a palavra, e o inimigo diz, está escrito. Olha, conhece a Bíblia muito mais do que crentes lá fora, não aqui, graças a Deus, mas ele conhece, o inimigo conhece a palavra. Oh, se tu és o Filho de Deus, porque está escrito que a seus anjos dará ordem a teu respeito, para que nenhum mal... Aí Jesus diz, também está escrito. Aí depois, olha, leva para um alto lugar, joga-te, também está escrito. Jesus vence o inimigo com a palavra. Entende, meus amados irmãos, o que significa orar com entendimento? Entende que você precisa entender essa palavra. Acho que é um livro do pastor Sidney, né? Como o tema do teu livro? A palavra, falar da palavra. Amados irmãos, isso é dever de todo crente, de todo soldado de Jesus Cristo. Tem gente que diz, irmão, orei rapidamente, o inimigo está debaixo dos meus pés. Não faça isso. Ele é sagaz, ele é terrível. Maior do que ele é o nosso Deus, mas você precisa entender os ardis do nosso inimigo. Ele é terrível. Ele é terrível, ele é tão terrível. Amados, de ontem para hoje eu passei por uma tribulação que só mesmo Jesus na causa. Ele é terrível, ele pega coisas que você nem imagina. E se você não souber manejar essa espada, você não vai conseguir vencê-lo. E o Senhor diz, errai, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Muito bem, amados, afasta a incredulidade, leia e viva a palavra de Deus. Afaste também o pecado que de tão perto te rodeia. Afaste o pecado para que tua oração... Sabe o que é que a Bíblia diz? É o Salmo, se não me engano, escondi a tua palavra... Aleluia, escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Ele também diz outra coisa bem forte, que diz assim, se eu atender a iniquidade no meu coração, o Senhor não ouvirá a minha oração. Amados, não é o pecado no mundo e nem o pecado dentro da igreja que constitui uma barreira para que Deus não ouça a minha oração. É o pecado dentro de mim. É o pecado dentro de mim que me separa de Deus. A origem do pecado está no diabo. O que leva o pecado a destruir o crente é a sua falta de vida devocional. Não lê a palavra. Ele não ora. Ele erra por não conhecer a Bíblia. Então, afastar o pecado é dever de todo crente. Deus disse em Gênesis capítulo, estou terminando, amados, 4, versículo 7, diz assim, Deus falando com Caim, eis que o pecado jaz à tua porta, o seu desejo será contra ti, mas cabe a você dominar o pecado. Cabe a você, ele bate a sua porta. Mas você diz, não, cabe a você dominar
dominar para que ele não venha a te enfraquecer e tua oração não chegue aos céus. Por último, perdoe. Perdoe. Muitos oram com fé, jejum. Outra coisa a respeito do pecado. Essa de você orar, Senhor, perdoe a multidão dos meus pecados. Crente não tem multidão de pecados. E tem outra, cada pecado tem nome. Você tem que ser aberto ao Senhor e falar cada pecado que te rodeia. Certo? E perdoe. Muitos oram com fé, jejuam, choram, clamam, mas suas orações não são respondidas. Por quê? Porque estão cheios de mágoas. Falta de perdão na nossa vida atrapalha o agir do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. É difícil, é muito difícil, mas cada vez que você reluta em não perdoar, quem acaba se prejudicando, se sujando, sofrendo, tomando do veneno é você. E eu já disse no início, nós não andamos pela circunstância, nós andamos pelo que diz a palavra de Deus. Se Ele diz perdoa, perdoe. Eu não senti no coração. Perdoe sem sentir no seu coração. E comece a exercitar o perdão. Perdoe. Irmã, eu não consigo esquecer. Claro, você não tem amnésia. Mas você de tanto trabalhar isso, vai lembrar depois sem sentir dor. É diferente. Mas perdoe. Perdoe. Às vezes você acorda, a mágoa está lá, a dor está lá, a revolta está lá. Isso impede que a tua oração chegue a Deus. Perdoe. Perdoe. O outro vai ter que se haver com Deus depois. Mas a você cabe perdoar. E depois há uma relação muito forte entre você e Deus. E você vai ter alívio após o perdão. Lembre-se. Perdoe quantas vezes for necessária. Quantas vezes for necessário. Lembre-se, não se pode ser um intercessor vitorioso com pouca oração. Muita oração. Muito bem. Pouca oração. Nenhuma oração. Nenhum poder e muita derrota. Entende? Nenhum poder e muita derrota. O poder está em nós, amado. No nome glorioso de Jesus. Ele disse, eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do maligno, e nada vos fará dano algum. Eis que vos dou poder, creia nisso. Por isso clame a Deus e Ele te ouvirá. Pratique a intercessão, pratique a oração, pratique a adoração. Tenha uma profunda comunhão com Deus. Seja um grande intercessor. Seja um grande intercessor de Deus. Entre constantemente no lugar santo dos santos e se deleite na presença do Senhor. Quando você olhar para trás, aquilo que você desejava chegou há muito tempo, você nem percebeu. Por isso que o Senhor diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Glória a Deus, amado. Por isso que a intercessão é importante para todos nós. Agora eu vou fazer uma pergunta que eu fiz no início. Quantos intercessores nós temos aqui na igreja? Levante sua mão. Oh, aleluia! Pode levantar, irmão, mesmo. Diga, eu sou intercessor. A partir de hoje eu vou ser um grande intercessor. Há um hino que diz assim, pastor, eu sei que estou muito atrasada já. O nosso corpo é um holocausto vivo. Vamos ficar em pé. Devemos colocá-lo no altar para queimar a noite inteira, até o dia clarear. Mas não devemos esquecer de remover as cinzas do lugar e colocar a lenha novamente, porque o fogo não pode se apagar, mas não vai se apagar. Não, não, não vai. Se o fogo se apaga, o crente cai. Remove as cinzas e põe a lenha e deixa o fogo de Deus queimar, mas não vai se apagar. Não, não, não vai. Se
Se o fogo se apaga, o crente cai. Remove a cinza e põe a lenha e deixa o fogo de Deus queimar. A lenha representa a oração do crente e lenha seca queima muito mais. Vou me encher do poder dos céus para vencer a Satanás. Mas não devemos esquecer de remover as cinzas do lugar e colocar a lenha novamente. Porque o fogo não pode se apagar, mas não vai se apagar. Não, não, não vai. Se o fogo se apaga, o crente cai. Remove as cinzas e põe a lenha e deixa o fogo de Deus queimar. Aleluia! Oh, amado, muito obrigada, viu, pela oportunidade que vocês me deram de falar de Jesus, viu? Aleluia.